queridos, Cairine, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Que maravilha! Primeira aula do quarto trimestre das lições bíblicas CPAD. Esse trimestre nós trabalharemos sobre as promessas de Deus. E a primeira lição é as promessas de Deus. Eu faço perguntas aqui para você. O que é promessa? O que você entende de promessa? Essa palavra promessa está na Bíblia ou outros termos é que fazem alusão a ela? Essas e outras perguntas nós vamos estar respondendo aqui nesta videoaula. Mas para isso, curta, compartilhe, comenta, dá um like, deixa o sininho aberto e vamos interagindo, gente. O trimestre passado foi benção e esse vai ser melhor ainda. Vamos lá, continuando aqui a nossa aula, as promessas de Deus. O texto em classe, Isaías capítulo 55, versículo 13, 6 ao 13, versículo 6, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. A gente vai. Na verdade, esse é o 56, né? Esse versículo que eu acabei de citar é o 56. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não, realmente está certo. Capítulo 55, versículo 6 ao 13. O 6 é buscar-me-eis e me acharei. Está certíssimo. É Isaías 55, versículo 6, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Gente, isso é uma promessa. Você vai achar se você buscar. Então, reparem que na lição vai falar de promessa condicional e incondicional. E aqui há uma condicionalidade. Se vocês me buscarem de todo o coração. A promessa é buscar-me-eis, me achareis. Quando me buscares. Então a promessa está em buscar, achar, mas se for de coração. Que maravilha, né? Então, esse é o texto em classe. Palavras-chave, ou só palavra-chave, eu coloquei promessas. Na próxima lição a gente pode até encontrar mais, mas essa eu preferi deixar apenas também o que o autor permite aqui. Promessas. Introdução. Chegamos ao último trimestre do ano e fomos presenteados com a temática a respeito das promessas de Deus. É bem verdade que há na Bíblia cerca de mais ou menos 8.000 promessas registradas. Algumas já se cumpriram e outras estão em desenvolvimento de cumprimento e ainda outras hão de se cumprir em um contexto escatológico. A gente precisa deixar isso muito claro. Promessas que já se cumpriram, promessas que estão em desenvolvimento de cumprimento, estão se cumprindo, e promessas que ainda hão de se cumprir, como no livro de Apocalipse, né, que pode ser dividido em 3 partes: as coisas que são, as coisas que viste e as coisas que hão de ser. Então, as promessas de Deus, algumas já se cumpriram: a vinda de Jesus, a morte e ressurreição, e outras inúmeras promessas próprias para Israel. A gente também precisa entender isso. Existem promessas que não são para nós, a igreja, são promessas voltadas únicas e exclusivamente para o povo judeu, sabe? Então, por exemplo, olha, eu sempre tenho o costume de dizer aqui para os alunos das minhas turmas, se obedeceres, comerás o melhor da terra. Olha para a igreja, olha para o povo crente e vê se o povo crente come o melhor da terra. Então, e o povo crente é um povo obediente, a igreja é obediente. Mas essa promessa é para o povo judeu. Por quê? Porque o melhor terra para o cristão é o novo céu e a nova terra. Então, não é mais aqui. Então, existem muitos cristãos que passam luta, passam provas e são obedientes e não comem. Não, às vezes não tem nem qualidade de vida. Então, a gente entende que existem promessas pontuais. Ezequiel 37, por exemplo, Vale de Otto Seco. Muita gente prega apontando isso para a igreja. É pontual, gente, é para o povo judeu. Então, existem promessas
somente para eles existem promessas como a de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não tem como ser uma promessa nacionalista ou nacionalizada. Não, uma promessa universal. Todos que creem serão descendentes de Abraão e serão benditos em Abraão. Maravilha, né? Que coisa linda. Um convite de Deus. Um convite, uma promessa. Sobre o convite de Deus, é essencial entender que esse chamado não é apenas uma oferta casual, mas um convite profundo e transformador. Gente, eu quero grifar aqui a palavra chamado, porque eu tenho visto muita gente falando e até pregando, usando a palavra chamada, tanto para o mundo feminino como masculino. Chamado é alguém te ligar, é alguém telefonar para você ou coisa parecida. Chamado é porque alguém tem um propósito. Então, certo é sempre dizer chamado, o chamado. Porque quem está chamando é Deus, não é o homem. Então, ou não é uma pessoa, no feminino, é Deus. Então é sempre um chamado. O meu chamado não é a minha chamada. Mesmo uma mulher, o meu chamado, porque quem está chamando é Deus, então não é próprio dela. E uma outra coisa aqui interessante é nós darmos uma resposta positiva a esse convite. A promessa de Deus está aberta, mas é necessário dar uma resposta positiva. O convite de Deus é dirigido a todos, sem distinção, e está enraizado em seu amor e desejo de relacionamento conosco. Deus quer ser o nosso amigo, como está aí em Isaías 55. O convite é para receber algo que não podemos obter por conta própria. Uma água que sacia a alma, um alimento que nutre espiritualmente, sem custo financeiro, mas com entrega total dele. Tem que haver uma resposta positiva a esse convite, a esse chamado. Como diz lá o apóstolo Paulo para Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Feliz é a pessoa que tem dons, dons sobre si, não despreze. Nós somos privilegiados em termos sido chamados por Deus. A gente precisa ter isso bem consciente. Deus não depende, não precisa de ninguém. Tem gente que diz, né? Deus não depende, Deus precisa. Deus não precisa, gente. Se ele quiser fazer, a Bíblia diz que até das pedras ele faz descendentes de Abraão. E ele pode falar com quem ele quiser sem precisar do homem, sem depender do homem. Nós é que precisamos inteiramente de Deus, mas a resposta tem que ser positiva. Nós somos seres de decisão. Seres de decisão. Então precisamos decidir e dar a resposta positiva a esse chamado diante de Deus. A promessa que acompanha o convite de Deus é sempre vinculada à sua fidelidade. Em Hebreus 10, 23, saiu ali um Deus minúsculo. Às vezes, na hora que a gente vai consertar aqui, aí passa. Somos lembrados de que aquele que prometeu é fiel. Então já mostrou aí, né? Deus nunca nos deixa sem esperança quando responde a esse chamado. Ele promete vida eterna, descanso para nossas almas, paz que excede o entendimento e o cumprimento de seus planos em nossas vidas. Então a promessa é acompanhada de convite, é vinculada à fidelidade, porque Deus é fiel, Deus não erra, Deus não mente. Então o Senhor nosso Deus, ele é um Deus realmente que cumpre as suas palavras. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Segundo tópico da primeira grande sessão, é preciso buscar ao Senhor. Em Isaías 55:6, temos o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o. São dois imperativos. Enquanto está perto, buscai e invocai-o. Buscai vós e invocai-o vós. Aqui com o sufixo pronominal, né? Ali com o pronome. Aqui somos
instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Gente, quanto mais próximos estivermos de Deus, quanto mais chegarmos de Deus, Tiago diz: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Deus quer ter relacionamento com o homem, Deus quer ter essa vida íntima com o homem. Parece até com a mensagem que eu preguei esses dias. Deus quer ter essa intimidade, Deus quer falar conosco, Deus quer vir ao nosso encontro. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, a quem bate a porta será aberta. O Senhor Jesus então confirma, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso, gente, ainda hoje, porque é necessário a gente buscar ao Senhor, é necessário a gente estar nessa vida de busca, estreitando no relacionamento. Quanto mais a gente falar com Deus, quanto mais a gente se encontrar com Deus, mais a gente vai ter uma vida íntima com Deus. Deus irá falar conosco constantemente. Deus fala. Gente, eu fico olhando o mundo. O pessoal no mundo acredita, aqui com todo respeito a qualquer religião, seja lá o que for, o pessoal respeita que morto fala, que alguma entidade fala, mas não crê que Deus fala. Se um morto pode falar, por que um Deus vivo não fala? É claro que Deus que está vivo, ele tem poder para falar, ele tem toda a autoridade para falar. Foi ele que fez todas as coisas. Então a gente precisa estar conversando com ele, porque ele não é inerte às nossas orações, ele interage. Deus é um Deus que interage com as nossas ações, com as nossas orações. Por isso é necessário estar em oração, e é promessa. Se vocês me buscarem, se vocês estiverem buscando de todo o coração, não vou ser achado de vocês. Vocês vão me encontrar. Deus estende um convite gracioso para a humanidade, mas esse convite sempre vem com a necessidade de arrependimento. Quando Deus nos chama, ele espera que reconheçamos nossa condição de pecadores e nos voltemos a ele com um coração contrito. Isso significa não apenas lamentar os erros, mas também mudar de direção, deixando o pecado e escolhendo viver de acordo com os padrões divinos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Ainda que seja um deserto, ainda que tenha terra seca, Deus irá fazer uma fonte jorrar. Então, a promessa, ela exige do homem, esse convite exige do homem um arrependimento. O homem precisa se arrepender, o homem precisa voltar-se para Jesus, o homem precisa estar diante de Deus. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. Então, toda pessoa que se encontrar com Jesus, toda pessoa que tiver um encontro com Deus, existem promessas maravilhosas, gente. Olha, a promessa da salvação, que é a mais importante. A promessa do Espírito Santo, porque ele diz: eu vou para o Pai, não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o outro Consolador. A promessa do batismo, dons espirituais, curas maravilhosas, dons ministeriais, dons de serviço e muitas outras maravilhas que Deus pode fazer. Então, uma pessoa que está com Jesus, ela está voltada a diversas promessas que podem vir sobre sua vida de maneira grandiosa. Então, busquemos ao Senhor e vamos entregar cada vez mais nossa vida a Ele e confiar cada vez mais em Jesus, porque Deus é fiel para cumprir com as suas palavras. Segunda seção, as promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia. Aqui, gente, eu explico que sobre essa palavra promessa. Nos escritos veterotestamentários, ou seja, no Antigo Testamento,
Promessa não é uma palavra usada diretamente como é vista na tradução para o português, ou seja, então, essa palavra não é a primeira ou o primeiro significado da palavra que é usada lá no Antigo Testamento. No entanto, a concepção é constantemente apresentada por meio de palavras que envolvem compromisso, juramento, aliança ou palavra dada por Deus. Alguns desses termos hebraicos são berit, que significa aliança. Essa palavra é um exemplo claro com a própria figura de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão em dois momentos, Gênesis capítulo 15, 18, 17 e 20. Nos dois casos, estão relacionados quanto ao significado da promessa que o Senhor fez inicialmente a Abraão em Gênesis 12, versículo 3. Ou seja, a palavra também pode significar promessa. Então você vê que é uma aliança. O que é uma aliança? Uma aliança é um acordo, aliança é uma promessa. Aliança depende de duas pessoas para se ter. E mais a aliança sempre se referindo ao homem. Deus sempre faz aliança. A aliança é sempre de Deus para o homem, nunca do homem para Deus. E quando a aliança é quebrada, nunca é Deus que quebra, mas é o homem que está quebrando. Então Deus é aquele que faz aliança e o homem é aquele que quebra, porque Deus sempre cumprirá com a sua palavra. Então a palavra promessa, ela está envolvida com termos que envolvem compromisso, juramento, aliança. E a palavra que Deus usou aqui em Abraão é a palavra berit. Um outro termo para promessa é o verbo e o substantivo hebraico davar, que significa palavra ou falar. Davar, como verbo, tem diversos significados no contexto judicial. Ele assume conotação legal. Em outros contextos, o verbo significa, ou o verbo pode significar perguntar, decretar, conversar, mentir, relatar, recitar ou cantar, prometer, e aí, por fim, prometer. O substantivo significa principalmente palavra, mas em outros contextos tem o sentido, além de outros, promessa. Tá aí os termos que eu separei em Jeremias. Então, a palavra promessa está intimamente relacionada ao falar, ao davar de Adonai. Palavra do Senhor, palavra de Adonai, palavra do Senhor. Então, toda vez que a gente vê na Bíblia a palavra promessa traduzida no nosso português, ou está envolvida com davar, ou ela está envolvida com berit. Algumas traduções, ou boas traduções, vão realmente traduzir a palavra berit como aliança, que seria também ideal. Mas, em alguns contextos, esse substantivo aqui vai ser traduzido como promessa, e isso seria bom. Outro verbo aqui, outra palavra, é chamar, jurar. É mais uma palavra que traz a ideia de juramento como forma de garantia que a palavra de Deus se cumprirá fielmente. Ou seja, também juramento significa uma promessa. Quem entende ou quem já fez aqui um documento, ou seja lá o que for, vai entender mais ou menos isso aqui. Mas para aqueles que nunca fizeram, também não está difícil de entender que palavra está intimamente ligado ao falar de Deus e o juramento. Lembra quando Deus falou para Abraão: olha, eu juro por mim mesmo, porque tem que jurar maior, por alguém que é maior ou por algo que é maior do que você mesmo. Você jura pela luz que ilumina, pelo sol, você jura pela felicidade da mãe, você jura pelo filho, mas Deus não tem ninguém maior do que ele, ele é. Então ele diz: eu juro por mim mesmo. Então, para vocês verem que a palavra será realmente cumprida, Deus cumprirá fielmente a sua palavra. No Antigo Testamento, seja qual fosse a promessa de Deus, ela equivaleria a um juramento. Na verdade, quando o Senhor falava, não havia como imaginar que sua palavra não se cumpriria. Ficava latente
que Deus havia jurado por ele mesmo em todas as promessas e alianças com o povo de Israel. Gente, ignorem aqui algumas palavras que eram para estar com letra maiúscula, porque a gente vai e acaba passando mesmo. A gente às vezes deixa passar, às vezes um erro de teclado, e a gente acaba também não conseguindo corrigir. Mas considerem, porque é tudo letra maiúscula, tá bom? No Novo Testamento, uma palavra que é traduzida como promessa para a língua portuguesa. O termo neotestamentário é epangelia. Tá vendo? Aqui já é realmente essa palavra, que significa promessa. Então, apenas no Novo Testamento a gente tem realmente uma palavra que já direciona direto a promessa, que é epangelia, promessa. E sua referência é sempre promessa de Deus, ou seja, essa palavra, esse termo, quando aparece no Novo Testamento, se refere sempre à promessa de Deus. O uso desse vocábulo é tão fixo que a palavra Deus, que a palavra de Deus pode não estar presente e mesmo assim, ou seja, que a palavra Deus pode não estar presente ali e mesmo assim sempre implica a promessa de Deus. O termo epangelia não apenas expressa a promessa, mas também o cumprimento daquilo que é prometido. Abraão, por exemplo, é um destinatário da promessa em Atos 7,17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então, esse termo é um termo que está totalmente voltado para Deus, para a sua promessa, e às vezes a palavra Deus, ou seja, o nome Deus, não está ali junto com essa palavra, mas se refere totalmente a Deus. Então, epangelia no Novo Testamento, que é no grego. Deixa eu voltar aqui que eu não li o tópico aqui para vocês. Esse é o segundo tópico da grande sessão. Deus é infalível. Não tem esse negócio em Deus de Deus tarda, mas não falha, porque tem gente que fala, né, até na igreja, Deus tarda, mas não falha. Não é verdade. Deus não tarda e nem falha. É no momento certo. Em Isaías 55 é revelado que o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis: onisciência, onipotência, onipresença, sabe? Ele tá sempre envolvido dentro desse contexto aí. Isso servimos a Deus aí, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é eterno, com atributos incomunicáveis. Nos referimos aos atributos que o ser humano aí não pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. Deus não tem como falhar e não tem como mudar. E também não pode mentir. No mundo pentecostal, a gente vai às vezes em alguns cultos, né? Aí tem aquelas pessoas que gritam assim: é Deus purinho. Mas, gente, mas não tem como ele ter mistura. Ele realmente é essência pura. Então não há nele sombra de variação. Em Deus não há sombra de variação. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, esse é o Deus que nós servimos. Ninguém consegue impedir o agir de Deus. Ele é todo-poderoso. Então, os atributos incomunicáveis de Deus demonstram a sua grandeza, demonstram o seu poder sobre todas as coisas. Somos nós que temos que crer, somos nós que precisamos confiar, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que tudo não esteja do jeito que a gente quer, mas ele tem o controle e está na direção de todas as coisas. Deus zela por sua palavra. A ideia de que Deus zela por sua palavra é uma das garantias mais poderosas da fé cristã. Isso significa que ele é fiel em cumprir tudo o que prometeu, cuidando para que nada do que disse retorne vazio. Quando Deus fala, suas palavras têm o poder de realizar aquilo que ele determinou, e ele vigia a
somente para garantir que suas promessas se cumpram. Lembram de Jeremias? O que viu Jeremias? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Gente, Deus, ele não volta atrás. Deus, ele mantém a sua palavra. Deus é muito zeloso, gente, com isso. Alguns aspectos de seu zelo. O fundamento da fidelidade de Deus. Deus não é como o homem. A palavra que não volta vazia. Deus vigia sobre sua palavra. A palavra de Deus é eterna. A promessa e a esperança em seu zelo é perfeita. Então Deus é maravilhoso com isso, ou são. A palavra de Deus é maravilhosa para isso, gente. Deus é fiel demais. Então, realmente, vamos respeitar, vamos obedecer, vamos seguir, vamos avançar, porque ela vai se cumprir, gente. A palavra de Deus vai se cumprir, creiamos, porque realmente ela vai se cumprir. Terceira sessão, tipos de propósito das promessas de Deus. Promessas incondicionais. Promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Não depende de mim, depende única e exclusivamente de Deus. Só Ele é o responsável para cumprir essas promessas e dar essas promessas, independente do que o homem faça, independente do que o homem seja, independente de qualquer coisa. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. O local do nascimento de Jesus em Belém, da Judéia, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Deus prometeu e cumpriu com a sua promessa, independente do que fosse. Ele prometeu e cumpriu com a sua palavra. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja e muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais por Deus, pois Deus é fiel. Então essas promessas, elas vão se cumprir por causa da fidelidade de Deus. Deus é fiel e ele há de cumprir com a sua palavra, ele há de cumprir com as suas promessas. Então essas dependem do homem. O homem não precisa fazer nenhum tipo de ação para que essa promessa cumprir algum propósito, cumprir, fazer alguma coisa. Não, essa promessa vai acontecer de qualquer forma. Qual é a promessa final para toda a humanidade? Então, independente do homem, o que fazer, vai acontecer. Deus irá cumprir todas elas cabalmente. A Bíblia é bem clara. A minha palavra não volta vazia. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela vai prevalecer, ela vai permanecer. A palavra de Deus, ela vai avançar. A palavra de Deus, ela vai seguir. Cabe a nós estarmos aguardando as suas promessas, a sua palavra se cumprir. Promessas condicionais. Então você vê que existe lá um prefixo, né, que diz é o incondicional, e a palavra seria condicional. Então, a palavra condicional está voltada à ideia de que alguém precisa fazer alguma coisa. São aquelas que dependem da resposta ou das ações do ser humano. Elas estabelecem um vínculo entre a conformidade às instruções divinas e a realização das vitórias prometidas. Ou seja, se me buscares de todo o coração, vocês vão me achar. Então não é só buscar, é buscar de todo o coração. Então existem promessas, como lá no Decálogo: se obedeceres aqui os mandamentos, serás abençoado. Se desobedeceres, serás amaldiçoado. Então existem promessas que elas dependem de uma ação humana. O homem precisa fazer alguma coisa para que Deus cumpra essa promessa. Ela está condicionada e, na maioria das vezes, na obediência, na resposta obediente do homem a Deus. Essas promessas
Destacam a importância da fé ativa e a resposta a Deus em nossas vidas. Então, obediência. A obediência leva a fé leva a obediência. Elas estão intrinsecamente ligadas, porque até a própria palavra fé, no grego, ela está também ligada à palavra fidelidade. Então, fé também exige fidelidade, exige que a pessoa seja fiel. Está tudo no mesmo campo semântico. Então, essa promessa, ou essas promessas condicionais, elas estão dentro aí desse campo semântico da fé, da fidelidade, da obediência, da devoção a Deus, de uma vida voltada inteiramente para Deus. As características das promessas condicionais estão frequentemente ligadas a requisitos específicos que devem ser atendidos para que uma vitória seja recebida. Eu quero isso, mas eu preciso fazer isso. Então é necessário eu cumprir tais requisitos. Então, de certa forma, a gente poderia até dizer que essas promessas elas são recebidas por meritocracia. Você precisa fazer. Então você fez, cumpre, ele vai te honrar nesse sentido aí, tá, gente? Eu estou falando aqui figuradamente. Isso significa que uma resposta humana é crucial para o cumprimento dessas promessas. Por exemplo, a Bíblia diz sobre o recebimento do Espírito no Pentecostes. Essas promessas é para todos aqueles que creem. Então, se eu creio, eu recebo. Então, é uma promessa que está condicionada à fé, está condicionada à crença em Deus. Terceiro e última parte aqui, né, subtópico, essa lição está bem mais curta assim, o comentário, a gente também está condensando para vocês terem um tempo hábil para ler. O propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Então você vê que Deus, desde a antiguidade, vem demonstrando quais são os propósitos da sua palavra, os propósitos da sua promessa. Deus está sempre relacionando a sua vontade em querer tratar o homem com todo amor, com todo cuidado, mas é preciso sempre o homem também ter essa perspectiva de buscar a Deus. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Não tem como ficar sozinho nesse mundo. Deus sempre estará conosco, Deus sempre nos ajudará, Deus sempre se fará presente, porque é promessa dele em nossas vidas de termos a sua companhia, porque está lá em Mateus capítulo 28, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a fidelidade de Deus é para todos os dias, a fidelidade de Deus é para todos os séculos. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, a fidelidade de Deus estará com a igreja nessa terra e Deus cumprirá também a sua palavra sobre todo esse mundo. Tanto é que dia e noite, sol e chuva, verão e inverno nunca deixam de existir, porque Deus prometeu isso. Deus falou que não ia acontecer mais a morte da humanidade por dilúvio. Deus prometeu, fez uma aliança, fez uma promessa. Então Deus ele é zeloso para cumprir com todas elas, com todos esses propósitos. Então a Bíblia também fala que a morte, o inferno não se fartam dos seus mortos. Todo dia nasce gente, morre gente. Deus até hoje permite que a sua criação continue gerando e criando. Vai nascendo e vai morrendo, vai existindo e vai deixando de existir, porque é promessa de Deus. Então nós precisamos estar atentos a esse Deus que leva tão a sério a sua palavra, tão a sério as suas promessas. Ele é fiel, gente. Vamos continuar crendo. Já falei e continuo afirmando. Mesmo que tudo não esteja
tão certo, mesmo que tudo não seja ou não esteja no seu lugar, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele é poderoso para manter a sua palavra de pé. Concluindo a primeira aula desse quarto trimestre que fala sobre promessa. É de suma importância. Temos uma consciência esclarecida a respeito das promessas de Deus. Tudo vem dele e depende dele. Sem a palavra do Senhor, não há sustentação de promessas. Seu zelo e sua palavra são fundamentais para o cumprimento da promessa divina. Que haja ainda em nós a disposição de obedecermos ao Senhor e alcançarmos dele a sua palavra. É necessário uma consciência clara, uma consciência bem esclarecida do que são promessas de Deus, do que Deus pode fazer com a sua palavra. A palavra de Deus é muito poderosa, a gente tem que crer nela. E além disso, gente, a gente precisa entender que o zelo de Deus, a palavra de Deus, ela é o sustentáculo para que essa promessa se cumpra. O zelo de Deus é como aquilo que está no Salmo, ele não tosqueneja. O guarda de Israel não dorme, ele está atento a todas as palavras que saem da sua boca. Então vamos confiar nas promessas. E aí eu te pergunto, quais promessas Deus fez a você? Quais palavras chegaram ao teu coração? O que Deus realmente falou para você que você está esperando? Pode demorar o tempo que for, Deus irá cumprir a sua palavra. Gente, aqui concluímos mais uma aula. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus assim o permitir, cumprindo as suas promessas. Ares, Cairene, curta, compartilhe, comente. Um abraço, fique na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.